O desafio que eu faço nessa noite, né? Crescer, porque o cristão é do progresso, é da transformação, é da mudança. E eu antes cresci na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deve ter observado, e é curioso, como o apóstolo Pedro termina a sua carta. Ele poderia ter terminado fazendo algumas exortações, por exemplo, ao amor, às boas obras, exortações à caridade, à humildade, ao orgulho, ou contra o orgulho. Mas ele não termina assim. Ele termina apelando ao crescimento. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Resta saber de qual conhecimento ele está falando. E esse é quase autoexplicativo, porque hoje, por exemplo, se fala muito em crescimento econômico. Inclusive algumas igrejas têm isso como bandeira. Nas que pregam a teologia da prosperidade, parece que a ênfase maior é exortar as pessoas em como tocar o seu comércio, em como ganhar dinheiro, em como prosperar, começar uma empresa. De repente a prosperidade virou sinônimo da bênção de Deus. E se você cresce, é porque Deus está com você, e isso é uma manifestação da sua espiritualidade. O foco está no crescimento econômico, no crescimento financeiro. Não que seja errado você procurar o crescimento financeiro, melhorar de vida. Eu acho que todos nós devemos buscar isso e não se acomodar. Mas não é disso que Pedro está tratando. Ele também não está tratando aqui do conhecimento físico, né? Com ênfase na questão da aparência, que as pessoas hoje tanto buscam, né? A gente vê que hoje é um verdadeiro culto ao corpo. As academias estão cheias. Os que fazem cirurgias plásticas ganham muito dinheiro. As pessoas gastam milhões todos os meses, todos os anos, para melhorar a sua aparência. Elas querem crescer fisicamente. É o culto ao corpo. Crescer fisicamente também não é errado, desde que tenha uma motivação boa e correta por trás daquilo, de você ser mais belo, de você ser mais esbelto, né? Trabalhar um corpo melhor, etc. Mas não é desse crescimento que Pedro aqui está falando. Ele está falando de qual crescimento? Ele está falando do crescimento espiritual. Está muito bem aqui qualificado. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos, a primeira coisa que nós queremos afirmar nessa noite é o seguinte: o crescimento não é algo optativo, não é algo facultativo, é algo obrigatório, é um mandamento de Deus para nós. Deus quer que todos nós procuremos o crescimento. Antes crescei, a palavra aqui está como se fosse dessa forma, né? No imperativo, a fim de que todos nós nos lembremos de que, enquanto cristãos, a nossa responsabilidade é de procurar crescer. É lamentável que muitas pessoas, às vezes com 18, 20, 30 anos de fé, elas continuem crianças, elas continuem meninos, elas repetem nos 17 anos o primeiro ano delas na igreja. Elas estabilizaram, elas pararam. Por que que é a vontade de Deus que nós cresçamos? Olha, nenhum pai tem interesse, né? Um pai se alegra em ver os seus filhos raquíticos. Isso só é interessante nos desenhos de Walt Disney, né? Branca de Neve e os 7 Anões. Às vezes a gente encontra os pais dizendo assim: eu tenho saudade da época que os meus filhos eram pequenininhos, né? E alguns até brincam dizendo assim: eu queria que eles fossem pequenininhos a vida inteira, né? Mas isso é coisa de momento que os pais dizem, porque no fundo todos os pais, o maior interesse deles é que seus filhos cresçam. É por isso que os pais, eles alimentam, né? Procuram, coma menina, né? E coloca comida aqui, coloca comida ali. E quando os filhos às vezes têm problema com o crescimento, são raquíticos, os pais muitas vezes até fazem tratamentos com hormônios, mas eles querem ver os seus filhos crescendo. Ora, assim também é Deus. Deus não tem prazer em nos ver anões, né? Raquíticos. Ele quer que nós cresçamos. Lá em Efésios diz que Jesus subiu, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, para que nós
tenhamos a plenitude da estatura de Cristo, né? E Ele nos chamou para sermos de acordo com a sua imagem. Ora, qual é a estatura de Cristo? A estatura de Cristo é alta, a estatura de Cristo é elevada. E assim como o pai, os seus filhos. Geralmente quando o pai é alto, a tendência do filho é ser alto. Quando um pai é alto e o filho é muito baixinho, as pessoas ficam, tem alguma coisa errada. Assim também é espiritualmente. Deus é alto e Ele quer que os seus filhos se assemelhem a Ele. Ele quer que nós possamos ir para uma condição que estejamos sempre buscando ser de acordo com a estatura de Jesus Cristo, em espiritualidade, em maturidade,